Seria Gênesis 1, como todos conhecem. Pode abrir sua Bíblia no primeiro versículo da palavra de Deus, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a forma mais conhecida como nós conhecemos e como a maioria diz que isso foi o início. Mas pelo mapa nós vemos que antes da criação da terra já existia algo. O que existia antes da criação física? O que existia antes da criação onde Deus fez os céus e a terra? No eterno passado havia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele planejou o reino, ele planejou os séculos, a divisão dos tempos. E houve também a criação das hostes angelicais, o exército de Deus, o exército dos anjos, aqueles que estão na presença de Deus o tempo inteiro. São grandes as variedades de anjos. E tudo isso ele planejou antes de iniciar a sua criação. Mas, irmão Anselmo, os anjos então vieram primeiros que os homens? Sim, eles foram criados primeiros que os homens. E depois disso, houve a criação da terra original. Uma primeira terra, que não é essa terra em que habitamos. Mas eu não poderia dar continuidade à história sem explicar para os irmãos em que o próprio mapa ele mostra o que houve sobre a terra, embaixo da terra e em cima da terra, nos céus, nos ares. Para efeito de estudo nos ares, nós teremos o primeiro céu, esse céu em que vemos, primeiro céu. O segundo céu, onde estão os astros, as estrelas. E o terceiro céu seria a habitação de Deus. Abaixo da terra nós temos aqui a representação do Sheol ou Hades. Temos o poço do abismo, o inferno e o paraíso antes da crucificação de Jesus. Esses dois locais eles eram paralelos, onde lá na parábola de Rico e Lázaro nós vemos que o rico conseguia pedir para Lázaro e Abraão, pois ele estava em tormento, em chamas, assim diz lá nos evangelhos. Mas depois, com a crucificação de Cristo, o paraíso subiu ao céu. Nós temos também aqui nas profundidades da terra o lago de fogo, Geena, que é a segunda morte, ou morte eterna. Nos altos céus aqui nós vemos o trono de Deus, o rastro da serpente, onde ela se iniciou com a queda do homem aqui na saída do Éden. Antes disso nós temos a queda de Satanás, e um pouco mais antes, quando ele era ainda servo do Senhor, adorava na presença de Deus. Acima aqui nós temos o sacerdócio de Cristo, o tabernáculo celeste, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e o juízo final. Então, sobre a terra aqui nós temos o que já aconteceu e o que vai acontecer. Até mais ou menos aqui onde eu estou indicando aqui, já aconteceu. E daqui para frente é futuro, ainda vai acontecer. Tudo isso foi escrito muito antes de que fosse comprovada a sua existência, foi registrado. Muitas profecias se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. Para cá nós vemos que praticamente falta somente o arrebatamento da igreja e dando-se início à grande tribulação. Amém? Então vamos voltar lá. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou uma terra perfeita, bonita, bela, e Deus viu que tudo isso era bom. Só que no versículo 2 ele diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veja você que no versículo 1 para o segundo há uma diferença. No primeiro ele cria a terra, e no segundo ele diz que não tem nada. Houve alguma coisa com essa criação. Irmão Anselmo, o que aconteceu com essa criação
que no primeiro versículo ele diz que criou a terra, e depois ele diz que não tem nada. Ele diz que somente o Espírito de Deus paira sobre as águas. Alguma coisa aconteceu com essa criação de Deus, com essa criação perfeita. Essa primeira criação, a terra original, ela era diferente dessa terra que habitamos. O homem não morava nela ainda. Adão não existia, Eva não existia. Esse era um reino mineral. E quem era que andava sobre essa terra, Anselmo, antes dela vir a ser caótica? Os anjos. A única criação de Deus, os adoradores de Deus habitavam esse lugar. E esse lugar era diferente. Vamos à palavra do Senhor. Isaías 45, versículo 18. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Veja o detalhe: ele não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Se eu estiver falando muito rápido, depois vou deixar com os irmãos o link com a missionária e o ministro Rodrigo para que os irmãos possam rever, tá? Tudo que foi falado nessa noite. Irmão Anselmo, você não explicou porque a terra ficou caótica desse jeito. O que aconteceu? Você mostrou aqui o versículo que a terra não foi feita para ficar vazia, que Deus a criou perfeita, que Deus a criou bela. O que houve? Como eu já falei, houve a criação das hostes celestiais, dos anjos, servos fiéis, perfeitos, figuras espirituais, que têm um corpo diferente do nosso. Eles adoram e permanecem sempre na presença de Deus. Estão sempre dispostos a fazer e cumprir as ordens do Altíssimo Deus. Lá em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14. Isaías, capítulo 14, verso 13 e o 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou essas palavras aqui? Foi aquele anjo que um dia serviu a Deus. Um dia ele era um querubim, estava ali sempre na presença de Deus. Ele era diferente, ele era belo, formoso, mas ele deixou entrar no seu coração algo que não pertencia a Deus. Deixou entrar inveja. Ele se achou igual a Deus e foi punido por isso. Vamos ao livro de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 28, o verso do 14 ao 19. Ezequiel 28, capítulo 28, verso 14 diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas,
Essas pedras afogueadas, amados, elas tinham um brilho. Elas tinham um brilho diferente. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu anterior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Veja você que era querubim e era protetor, porque ele protegia algo. Ele era o protetor da terra. Antes de Adão, ele era o governador dessa terra, e que perdeu seu posto após ele se rebelar contra Deus. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como um peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Veja você que o próprio Lúcifer foi expulso do céu. Muitos pregadores falam, Lúcifer desceu do céu junto com a terceira parte, mas o que eles não explicam é em que momento ele foi expulso. Ele foi expulso muito antes do Éden, muito antes da criação de Adão e Eva. Então a terra ficou caótica por causa do pecado de Lúcifer, onde ele se rebelou com a terceira parte dos anjos. O próprio Deus retirou sua habitação. Eles ficaram sem habitação por onde eles passeavam, que era a terra original. Então a terra ficou caótica, e eles ficaram sem habitação, sem onde repousar. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus viu Lúcifer cair dos céus. A palavra de Deus também diz que quando o Espírito ele perde a sua habitação, ele vaga por vários lugares. E de tempos em tempos ele vai conferir se aquela habitação está vazia, para que ele retorne para aquele lugar. Mediante esse versículo nós vemos que ele pode ter retornado nessa terra e não achou lugar nenhum para repousar, pois ele perdeu o posto dele de governador, ele perdeu o posto dele de protetor, como ele era chamado. Ele era chamado de um brilhante, tinha uma posição diferenciada entre os anjos, mas deixou entrar no seu coração o mal e veio a ser deposto do seu cargo e passou a ser chamado chefe das potestades do lar. Passou a ser chamado não mais de um anjo, mas de um demônio. Aquele que tenta de todas as formas corromper a criação de Deus, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos, eu e você, um pouco menores do que os anjos. E depois, em mansão na terra caótica, o que aconteceu? Deus teve que reformar a sua criação depois do pecado de Lúcifer. E então, depois de um tempo na qual a Bíblia não revela, inicia-se a reforma dessa igreja, a reforma da terra. Então a terra é reformada no que diz lá em Gênesis, os 7 dias da criação. Vamos não a Gênesis, mas a Êxodo, capítulo 20, verso 11. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz assim a palavra do Senhor.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a confirmação em Êxodo que diz lá em Gênesis, né? Com os 7 dias da criação. E depois que Deus fez toda essa criação, Ele descansou. Ele cria a luz divina no primeiro dia, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a terra seca e a vegetação, no quarto dia a luz solar, no quinto dia os peixes e as aves, no sexto dia os animais terrestres e o homem, e no 7º dia foi o descanso do Senhor. E o Senhor coloca o homem no jardim dele, o jardim do Éden. Vamos lá, a palavra do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos aqui toda a criação de Deus, onde Deus coloca o homem, e depois ele faz o quê? O homem adormecer, e da costela de Adão ele faz Eva. Deus viu que tudo aquilo era bom, tudo aquilo era perfeito, não havia maldade. Veja que Adão era o governador dessa terra, ele reinava sobre todos os animais, deu nome a cada um deles, ele não precisou fazer faculdade alguma para conhecer os animais, ele governava e deu nome a cada um deles. Moravam ali e viam o próprio Deus ali falar com eles diretamente. Não conheciam a morte, não conheciam o pecado. Mas até certo dia, em que através de uma serpente, que não é essa que conhecemos hoje, ela tinha braços, ela tinha pernas, e o próprio inimigo, aproveitando e conhecendo esse animal que era diferenciado, tinha uma inteligência, e esse animal falou ali com Adão e Eva, primeiramente com a mulher, convenceu a comer o fruto proibido. Veja você que Deus colocou um limite, em que o homem e a mulher podiam consumir tudo que tivesse naquele lugar, com a condição de não consumir de um determinado fruto, de uma determinada árvore, porque senão ia acontecer algo com eles, eles iriam morrer. Mas o morrer, amados, não era de automaticamente descer à sepultura, mas sim de conhecer a morte, mas sim de trazer a morte à vida deles, trazer a morte ao ser humano. Isso quer dizer, amados, que eles não morriam. Se eles não comessem daquela fruta, não desobedecessem a Deus, eles não iriam morrer. Mas a serpente conseguiu ludibriar Eva, e Eva acabou comendo do fruto, que também por sua vez deu a seu marido, seu esposo, e ele acabou comendo também. Quando Deus apareceu ali, naquele lugar,
Eles se esconderam com medo. Tiveram medo de Deus ali, perceberam que estavam nus, os olhos deles se abriram para o conhecimento do bem e do mal, e Deus chamou por Adão. Adão, sendo o varão, o governador, o responsável daquele lugar. Adão, e Deus chamou ali, procurando por ele, e ele ali escondido entre os arbustos. Senhor, eu estou aqui. Por que você está escondido, Adão? Ah, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. Deus então percebeu que havia desobediência ali. Deus percebeu que Adão e Eva tinham sido corrompidos pelo pecado. Eles se deixaram o pecado entrar na vida deles. E foi então quando eles foram expulsos daquele lugar bonito, daquele lugar belo. O pecado entrou na vida da humanidade. Ele já não mais era o governador sobre os animais. Ele não mais reinava. E então eles foram expulsos. Vamos aqui ainda ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Veja aqui que o pecado, ele traz sobre a vida de quem o comete maldição. Veja que até sobre a serpente houve maldição sobre ela. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, veja, a mulher também foi amaldiçoada por causa do pecado. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, Adão também sofreu punição, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela e todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Depois desse pecado, o homem passou a vagar pela terra. E desde o início do Éden, onde o homem estava, até a sua expulsão, é a dispensação da inocência, onde o homem ainda não tinha consciência do bem e do mal, não tinha consciência do que era pecado, o que era maldade, o que era perversidade. Mas depois da saída do Éden, eles foram expulsos porque passavam a conhecer esse discernimento. E então passava-se a ser a dispensação da consciência, onde o homem sabia o que era bom e o que era mal. Veja você que nós temos, hoje em dia, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a livre escolha de escolher entre os dois caminhos.